Hoje iremos continuar o nosso estudo da aula passada, aprendendo, estudando um pouquinho mais sobre como podemos contribuir de uma forma diferente com a sociedade. Continuamos no Evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vendo as turbas, subiu ao monte. Emmanuel dá o seguinte título para esse comentário dele: Diante da multidão. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. A primeira receita que Emmanuel nos dá. Precisamos fazer com que o Evangelho entre nos nossos corações. O que é o Evangelho? Quem é o Evangelho? É Jesus. Jesus veio até nós, nos ensinou através da ação dele, através dos exemplos dele. O que nós precisamos fazer é aprender com esses exemplos e colocar esse amor que ele nos ensinou dentro dos nossos corações. E aí sim nós poderemos contribuir de uma forma muito melhor, porque quando o nosso coração está repleto de amor, a nossa contribuição sempre vai ser melhor. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado por parte das grandes personalidades humanas o tratamento a que faz jus. Aqui vale a pena a gente lembrar, antes de entrar especificamente, que quando Mateus cita, vendo as turbas subiu ao monte, aqui é o início do Sermão do Monte, de todos aqueles dizeres que nós conhecemos, que ficaram e ficarão para a eternidade como grandes ensinamentos. Aqui Jesus começa aquele sermão que é conhecidíssimo, que se tudo terminar e sobrar só ele, já temos um grande reinício. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou para esquecê-la depois. Quantos de nós não temos a oportunidade de fazermos muito? Pedimos para virmos ou com fortuna, ou com sermos autoridade, ou com inteligência, com algum tipo de poder, porque nós queremos ajudar, mas quando nós encarnamos, nós nos esquecemos e não usamos esses bens, esses talentos divinos que nos são dados. E não usamos como devemos com a multidão, com a população. Aqui, Emmanuel vai trazer alguns exemplos. Isso é muito importante que entendamos que são exemplos. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Subjugá-la, aqui está falando da multidão. Quando fala em sacerdotes, aqui são os líderes religiosos. Não é de uma ou de outra religião, nada específico, mas sim de uma forma genérica, aqueles líderes religiosos. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados, incodoutores, envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Reses é o gado, né? Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Emmanuel aqui utiliza de uma série de exemplos para falar de pessoas que vêm com a possibilidade de ajudar, com a oportunidade de ajudar a população e não o fazem. E como que vamos então colocar isso nos nossos dias de hoje, nos dias de rede social, nos dias de televisão? Porque antigamente isso não existia, mas agora como que nós nos comunicamos? Televisão, mas principalmente redes sociais, esses influenciadores que todos os dias postam vídeo, postam alguma ação, também têm responsabilidade, são pessoas que também vêm com algum tipo de talento para ajudar o próximo e precisam ter responsabilidade. Será que estamos utilizando esse nosso talento que nos é dado para ajudar efetivamente? Vocês podem pensar, mas eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro, eu não sou um influenciador, eu não tenho nada. Como que eu vou ajudar? Todos nós temos alguém que sempre está ao nosso lado e é com relação a essa pessoa que nós vamos fazer o nosso papel. Todos nós temos talentos. Parem para pensar, cada um de nós tem um talento. O que você faz de melhor? Isso é o seu talento. Aquilo que você faz de melhor parece que é tão pouco perto dessas pessoas que nós estamos acostumados a ver nas mídias,
mas aquilo que você faz de melhor para aquelas pessoas que estão ao seu lado é muito importante e você tem responsabilidade sobre aquelas pessoas. Um filho, um sobrinho, uma mãe, alguém do seu trabalho, qualquer pessoa que nós tenhamos contato, um vizinho que nos utilize como referência. Temos referências para seguirmos e somos referências de alguém sempre. E daí está a nossa responsabilidade. Todos nós temos, alguns em grau maior, outros em grau menor, mas todos com responsabilidades. Lembrando um pouquinho do nosso estudo passado, a transformação começa dentro de nós para que ela possa se estender a todos. Então vamos nos lembrar dessa responsabilidade. Jesus, quando sobe a montanha para falar para toda a população, para toda a turba, ele utiliza da simplicidade dele, mas da autoridade moral que ele possui. E lá ele vai nos trazer ensinamentos grandiosos que nós ainda estudaremos nos próximos estudos. Em todos os tempos vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem, prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Em todos os tempos existem missionários do bem, basta prestarmos atenção. Jesus nunca nos deixou sós, sempre nos mandou exemplos para que nós possamos seguir. Mas será que nós estamos olhando para o exemplo certo? Será que nós estamos acompanhando esse bom exemplo que Jesus nos dá? Por que não? Aqui fala, os missionários do bem são prejudicados pela ignorância. Precisamos estudar, precisamos entender efetivamente o que é bom, o que nos faz bem. Vamos lembrar Chico Xavier. Que missionário foi esse que esteve do nosso lado? Quais lições ele nos deixou? Divaldo continua aqui ao nosso lado nos dando exemplos fantásticos. São missionários do bem? Estou falando dentro do Espiritismo, mas não existe só dentro do Espiritismo. Existem em diversas religiões, inclusive sem estarem conectados a qualquer tipo de segmento religioso. São pessoas que simplesmente fazem o bem, porque tem o amor dentro do coração delas, e isso é o que importa. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Precisamos sempre entender que o nosso guia é o padrão de Jesus, é o que ele nos ensinou, é o exemplo dele. E quando Jesus vem até nós e resume todas as leis mosaicas numa única, que é a lei do amor, esse é o nosso guia, essa é a nossa bússola. Sempre que nós estivermos perdidos, lembremos de seguir a bússola do amor para que nós possamos voltar ao nosso caminho, ao nosso roteiro original, que é a nossa transformação, que é a nossa melhoria. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. Jesus sabia da responsabilidade dele e em nenhum momento ele deixou de fazer a tarefa dele. Ele sabia da responsabilidade, subiu ao monte e ensinou, falou a toda a multidão que estava lá. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Temos aqui a função de ajudar todos, ajudar a todos. Lembram, somos irmãos. Precisamos ajudar a todos. Temos os nossos talentos e podemos ajudar. De uma forma ou de outra, nós conseguimos ajudar. Não tenho dinheiro, mas tenho ouvidos. Posso ajudar ouvindo. Posso ajudar dando um abraço, dando um sorriso. De diversas formas, nós podemos ajudar. Vamos entrar em conexão conosco, para que nós possamos entender qual é o nosso talento e doar esse talento que nós trazemos. Todos nós temos. Podemos passar uma mensagem de esperança. Que mensagem vocês estão passando? De esperança ou de desespero? Querem usar as redes sociais? Todos nós usamos as redes sociais. Vou fazer aqui uma proposta. Passem uma mensagem de esperança nas redes sociais, nesses tempos em que somente vemos a catástrofe, somente vemos o lado negativo das coisas, mas todo lado negativo tem um lado positivo. Vamos tentar olhar para o outro lado, somente para o lado positivo, não esquecendo que temos que vivenciar muitas dificuldades, mas sempre
para aprender. Sempre tiremos uma lição dessas dificuldades. Auxiliar a todos, para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Não queremos ser felizes? Mas como vamos ser felizes sabendo que ao nosso lado está alguém que não tem felicidade? Vamos tentar então ajudar essa pessoa. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o nosso coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Eu vou ajudar, mas sem impor qualquer uma condição. Te ajudo se você fizer isso? Não. Vamos simplesmente ajudar por ajudar. O que Jesus pediu em troca de cada ajuda que ele fez? Nada. Nada. Ele sempre ajudou a quem precisou. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Somos todos irmãos. Jesus enxergou a necessidade de todos. Será que nós também não podemos começar a aprender a enxergar a necessidade do nosso próximo? Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem o capítulo Sede Perfeito. E lá tem um dos títulos fala sobre o dever. Qual a nossa obrigação moral? Todos nós temos obrigações morais dentro do nosso dia a dia. Vamos refletir um pouco sobre essa nossa obrigação, sobre levar esperança para as pessoas através dos nossos exemplos, através da nossa palavra, daquilo que compartilhamos. Já que hoje é tão fácil compartilhar, vamos compartilhar uma mensagem de esperança e vamos nos lembrar que a todos nós nos é dado um talento. Todos nós temos talentos e vamos fazer o bom uso desse talento para que a esperança seja espalhada, para que a mensagem do bem, a mensagem do amor chegue ao coração de todas as pessoas e principalmente daquelas que precisam desse motivo para continuar a viver, para reconstruir suas vidas, para melhorar. Vamos tentar fazer isso hoje? Se você gostou, se inscreva nos nossos canais, siga as nossas redes sociais e comente. Coloque também comentários, coloque exemplos do que você poderia fazer de melhor nesse dia de hoje. Muito obrigada.